Fala aí, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre a treta que está rolando entre o Humberto Matos e o Henry Bugalho, certo? Primeiramente, eu gostaria de dizer que tem um pessoal bastante agressivo lá na página do Humberto. Se vocês pararem para dar uma passada lá depois, eu vou até mostrar aqui para vocês. Tem um pessoal bastante agressivo, que tá fugindo muito do ponto central da discussão, né? E partindo para ataques pessoais, xingando a Denise, xingando aí o próprio Henry, falando que ele é isentão, que ele é neoliberal. Aí começa a inventar mentira, né? Então assim, é um negócio bem complicado. Eu não sei. Não sei se vai dar pra ver aqui alguma coisa mais agressiva. Por exemplo, isso aqui, ó. Marxista muito puto comendo o Lulu de isentões Linkin Park. Isso aqui é um comentário bastante agressivo. Não tem não tem necessidade de você atacar a pessoa pra falar sobre as ideias dela, né? Enfim, Eu vou então começar aqui a nossa leitura, porque eu fiz aqui 2 comentários na minha aba comunidade esses dias, então eu vou dar uma lida para quem perdeu, e para quem está acompanhando esse tema. Eu vou tentar fazer um vídeo hoje, né? Se eu conseguir esgotar todo o nosso conteúdo hoje, a gente vai fazer um vídeo só. Eu não quero fazer vídeo de 30 minutos, senão vai ficar difícil para acompanhar. Então eu vou tentar dar uma lida aqui e falar para vocês o que o pessoal está comentando, né? As discussões que estão acontecendo. Teve um pessoal mais exaltado que já está me agredindo. Uma mulher chegou a me falar que eu sou lunático, sendo que eu não xinguei ela, eu não falei nada contra ela. Mas como o pessoal não tem argumento, daí já começa a partir para esse tipo de baixaria, né? Enfim, eu não xinguei a moça nem nada, só fiquei um pouco desconfortável com a situação, porque a gente se sente atacado, né? Então a gente tende a querer se defender disso, mas eu tentei ser bem tranquilo e só dar um puxão de orelha mesmo para ela se colocar no lugar dela. Mas enfim, vamos lá então. O primeiro post, eu fiz aí uma lista de 9 itens, dizendo o seguinte, que é o ponto central da discussão. O que é o ponto central da discussão? O Humberto Matos está incomodado porque o Henry falou que o marxismo não é ciência, né? O Humberto Matos acha que o marxismo é uma ciência. Bom, então eu falei o seguinte, né? Marxismo não é ciência. 2. Capitalismo não é ciência. 3. Ambas são ideologias, ainda que tenham fundamentos científicos para embasar suas convicções de como a sociedade deve funcionar. 4. Ciência é uma descrição sistemática e metodológica de fenômenos naturais ou sociais, isentos de juízo de valor. Uma ciência não nega a existência de algo só porque discorda dela ou acha ruim. Em outras palavras, uma ciência diz o que algo é e como esse algo é, enquanto a ideologia diz o que algo deve ser. E a filosofia questiona se algo deve realmente ser como é. O marxismo não é uma ciência porque ele não traz um sistema de conhecimentos e métodos isentos de opinião. Ele descreve um regime econômico específico para depois fazer uma crítica e apresentar um regime econômico alternativo. Logo, ele é uma ideologia e não uma ciência. Não é a primeira vez que um grupo político propõe sua ideologia como se ciência fosse. ANCAPs e conservadores vêm fazendo muito isso por aí. Trata-se de estratégia política para cegar as pessoas em torno de uma suposta verdade inquestionável. Para alguém que fala tanto em epistemologia, o Humberto não fez nenhuma pesquisa básica na Wikipédia para saber o que significa uma ciência. 8. O campo das ciências sociais não se reduz à ideologia criada por Marx. Ele envolve a organização de uma diversidade de ideologias diferentes, comparando pontos em comum e pontos divergentes. A sociologia, por exemplo, é uma ciência. O marxismo, não.
Para alguém que fica chamando todo mundo de isentão, como se isso fosse argumento, querer dar à ideologia marxista o status de ciência parece bem coisa de isentão, não é mesmo? Pronto, resumi algumas linhas aqui o que o Humberto não conseguiu entender em 1 hora. Isso porque ele fez uma live de 1 hora só tentando humilhar o Henry, né? O que eu acredito que ele não conseguiu. Tem aqui, ó, 1 hora e 40 minutos. E eu resumi o ponto central em algumas linhas, né? Então, eu aqui, ó, o Pro Legends falou: Marx não é estudado em sociologia. Aí eu disse: eu acho que as pessoas estão tomando parte pelo todo. Marxismo é um grupo amplo de pensamentos de Marx, enquanto o materialismo histórico é um elemento específico, uma parte do pensamento de Marx que pode ser objeto das ciências sociais. Aí o Marcos Rangel falou o seguinte: está errado. O marxismo ou materialismo histórico pode ser considerado uma abordagem científica tanto quanto o positivismo de Durkheim ou a abordagem de Weber. Tanto Marx quanto Engels e os marxistas que vieram após eles conseguiram utilizar o método para abordagens originais e válidas em várias ciências sociais. As críticas que você reproduz têm fundamento numa concepção positivista da ciência, erigida como se fosse a única perspectiva válida para estudar os fenômenos sociais. Aqui ele só repetiu o que o Humberto insistiu na live dele. Então eu falei o seguinte: estudar fenômenos sociais é uma coisa, dar opinião sobre eles é outra. É por isso que marxismo não é ciência. Aí o Lu Arroio, né, falou o seguinte: marxismo é ciência, é história, estudei Marx na faculdade, economia, política e filosofia. Materialismo histórico e dialético é ciência, propõe uma teoria, existem marxistas ortodoxos e heterodoxos, e não deve ser confundido com o comunismo, que aliás é tratado com centralidade por Marx no Manifesto do Partido Comunista, mas que deve ser compreendido num conjunto com o socialismo utópico ao socialismo científico. Não há isenção em nada, o que existe são ética e honestidade intelectual. A diferença entre uma simples opinião e ciência é que a primeira não requer embasamento ou respaldo científicos, a ciência requer que todo o rigor teórico e metodológico seja respeitado, embora submetido aos seus pares, comunidade científica, e por eles reconhecida. O capitalismo é um sistema econômico e que não deve ser confundido com o liberalismo. Possui vários autores e além do Adam Smith também se divide grosso modo entre ortodoxos e heterodoxos. Aí eu disse: não, a diferença entre a opinião e a ciência é que a opinião traz um julgamento de valor moral, enquanto a ciência é meramente descritiva. Opiniões podem ter fundamento científico, mas isso não faz de uma opinião uma ciência. A diferença é entre o ser e o ter. A opinião pode ter ciência, mas não é ciência. Então, depois disso, esse cara aqui já partiu pro ataque pessoal, né? Então eu nem vou ler esse monte de merda aqui que ele escreveu. Falo assim mesmo, porque como é que é? É aquela... é pra encher linguiça mesmo isso aqui que ele falou, né? Sinceramente... então vai fazer uma tese de doutorado, né? E ele não rebateu o meu argumento. Ele simplesmente fez uma falácia de apelo à autoridade. Por isso que eu considero isso um argumento sem utilidade alguma, nem para ele nem para mim, porque falácia da autoridade não vai funcionar. Aí, ciência meramente descritiva, né, cartesiana, outro equívoco, né? O sistema cartesiano ele é bastante isento de opinião. Quando eu não preciso de opinião política, no caso. Quando a gente pega e traça um ponto a outro, uma linha reta de um ponto a outro, a gente não está fazendo uma opinião política. A gente está dizendo: existe uma linha aqui, certo? Essa linha faz isso, ela tem tanto de comprimento. Aí quando você pega e fala: eu acho que deve ter, que é essa linha aqui que eu devo usar no meu prédio, no móvel que eu estou construindo, nesse objeto aqui, aí você está partindo para um lado da opinião, mas você está usando um pano de fundo da ciência, certo?
Então, só para terminar aqui nosso videozinho breve de hoje, né? O Marcos Rangel continua dizendo o seguinte: Nando, você já leu Marx e outros autores das ciências sociais que, mesmo não sendo marxistas, têm críticas ao positivismo? A ideia é que você pode ter uma ciência social neutra, puramente objetiva, não deixa de ser ela mesma uma ideologia. Aí eu disse: claro que é possível. Eu já fiz um trabalho descritivo sobre a lei de imigração nos Estados Unidos e não foi preciso expor minha opinião por escrito nesse trabalho. Isso é ciência. Se eu quisesse fazer crítica, eu estaria fazendo filosofia ou uma ideologia e não apenas ciência. O problema é que vocês não conseguem ver a diferença entre o ser e o ter. Aí ele falou alguma coisa aqui que eu não li depois, até porque eu tava ocupado. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, né? É um tema bastante complexo, extenso. Ele não é muito complexo, é muito básico, na verdade. Você precisa entender o que é uma ciência social. Porque assim, independente de... A ciência social, ela não é diferente, ela não é muito diferente da ciência natural. A ciência social, ela pega o método científico que você tem na biologia, na física e na química, você aplica no que couber ali ao campo, a sociedade, que a sociedade passa a ser objeto de estudo. Então você descreve as instituições, como as instituições atuam, como que as pessoas atuam, como é a relação das pessoas com as instituições, em determinadas sociedades. A sociologia ela não vai dar caminhos, dizer, olha, deve ser assim. A sociologia vai dizer, olha, é assim que as instituições estão funcionando. É isso que a sociologia faz, né? E aí você tendo o conceito de ciência e você tendo o conceito de ideologia, você consegue muito claramente distinguir o porquê do marxismo não ser uma ciência, tá certo? Mas esse foi só o vídeo introdutório, a gente vai ter mais 2 videozinhos sobre isso. No próximo a gente vai dar uma lida aqui nessa linha de conversa aqui. Ela é bem curtinha também. E tem uma outra conversa que eu queria ler com vocês, que é essa daqui, ó. Deixa eu ver. Não. Sim. Aqui, ó. Já, como eu falei, me atacando, né? Ó, lunático. Essa Vilma aqui, que aparentemente era minha... Ela nunca me xingou, nunca me tratou mal. E aí só porque eu falei uma coisa que ela discorda, ela veio me xingar. E é uma coisa que não ofende ela, né? E aí esse professor aqui, que ele se diz professor, mas ele não tem argumentos. Ele usa um embuste para tentar se autoafirmar, né? Um pseudo professor que não tem argumentos. Muito interessante, né? E aí eu falei, tem argumentos? Ele não respondeu há mais de 5 horas, né? Então é sinal de que ele não tem argumento nenhum. Então é isso, né, pessoal? Eu vou até fechar essa aba aqui pra gente não voltar aqui por acidente. Então no próximo vídeo a gente continua daqui, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, adicionar esse vídeo numa playlist, indicar o canal para seus amigos. E eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Até mais!